A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. E boa noite a todos mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias na epístola escrita por Tiago. Já deixe ela aberta no capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Depois de Hebreus. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Como diz a musiquinha que aprendemos na infância, para decorarmos a ordem do... Eu sei que os irmãos estavam cantando. Epístola escrita por Tiago, capítulo de número 3. Essa noite vamos ler uma perícope pequenininha, apenas 6 versículos, que vai do verso 13 até o verso de número 18. Tiago, capítulo 3, leremos dos versos 13 ao 18. Antes da leitura, irmãos, ressalto uma coisa que o presbítero Alec colocou que é muito importante. O culto público ele é formado por 2 momentos dentro de sua liturgia. No primeiro momento, sempre ressalto isso, nós como igreja nos dirigimos a Deus por meio das nossas orações, por meio das confissões de nosso pecado, por meio dos dízimos e ofertas que trazemos, por meio dos louvores que entoamos para engrandecer sua santidade e seus atributos. Primeiro momento de culto, a igreja se reúne para glorificar a Deus, exaltar sua santidade, trazer os seus recursos, reconhecer que Deus é aquele que é nosso provedor e perdoador de nossas falhas. No segundo momento do culto, nós nos sentamos, nos acalmamos, em temor e reverência nos preparamos para ouvir a mensagem do Evangelho, porque na segunda parte da liturgia, Deus fala conosco, não por causa do homem que está a pregar aqui na frente, mas Deus fala conosco porque toda a palavra é inspirada e útil para ensino, para repreensão, para admoestação, para correção, para instrução na justiça. Então, o momento de pregação é o momento que Deus fala aos nossos corações. Não por causa dos homens que pregam, não por causa da oratória dos oficiais, não por causa de pastores ou presbíteros, mas Deus fala porque a sua palavra é poderosa para nos transformar. Então, nesse momento, vamos voltar nossos ouvidos e atenções para a mensagem do Evangelho. É bom ressaltar isso, irmãos, porque chegamos no culto com tantas demandas, tantas adversidades, tantos estresses da semana. E ali fora são tantos ruídos nos distraindo. A gente tem uma mente tão distraída, mas vamos por 30, 40 minutinhos nos dedicar a, de fato, de maneira atenta, ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quero mais uma vez ler o verso 13 de maneira bem enfática. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, irmãos, e nos dirigirmos ao Senhor em oração. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai. A Tua igreja, de maneira una, de maneira unânime, em comunhão, se coloca diante de Ti, Pai, reconhecendo que somos fracos, que temos um coração endurecido, reconhecendo que somos resistentes, Pai, às ordens que Tu nos comunica pelo Teu Evangelho.
Pai, quantas vezes nós entendemos de maneira intelectual a tua palavra, mas somos rebeldes em não agir de acordo com ela. Pai, quantas vezes, domingo após domingo, sentamos nessas cadeiras e nossos ouvidos estão tapados para ouvir a pregação do Evangelho. Quantas vezes nosso coração não é terreno bom, Pai, e a semente cai e não cresce. Santo Deus, nos ajuda, Pai. Tira os tampões de nossos ouvidos. Tira as escamas de nossos olhos. Que o Teu Espírito, por meio da pregação, ele convença os nossos corações do pecado, da justiça e do Teu juízo. Paizinho, derruba as barreiras que existem em mim e derruba as barreiras que existem no irmão. Amolece os nossos corações. Faz-nos entender aquilo que queres para nós. É o que eu te peço, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, é até repetitivo, mas é importante sempre relembrarmos aos irmãos a rotina de pregações que temos feito em nossa igreja. Muitas vezes alguns irmãos faltam culto, outros são visitantes, então é sempre bom relembrar. Dentro de uma cultura reformada, dentro de um meio reformado, é muito comum nós pregarmos a palavra de maneira completa, como falou o reverendo Daniel, acho que no domingo passado. A cultura nossa é de fazermos sermões expositivos e sequenciais. Então, nós pegamos um livro da Bíblia e domingo após domingo nós expomos sermões em cima de todos os versos daquele livro. Há alguns meses estamos expondo a epístola escrita por Tiago. Já vimos que esse Tiago aqui que escreve a epístola é o irmão de Jesus, ao qual não creu no seu ministério, mas após a sua ressurreição, ele vê que de fato Jesus, o seu irmão, era o Messias e crê e se torna um dos principais líderes da Igreja de Cristo em Jerusalém. Esse Tiago, ele escreve essa epístola voltado para os crentes judeus, e lembremos aqui que os crentes judeus eram a imensa maioria da igreja, tá? No início do evangelho, o principal tipo de pessoa que estava ouvindo aquela mensagem, de fato, eram os judeus próximos aos discípulos. A gente vê a conversão dos gentios acontecendo a partir de Cornélio, e depois mais gentios vão se converter ao evangelho, principalmente pelo ministério do apóstolo Paulo. Mas, inicialmente, e de maneira principal em Jerusalém, a igreja era composta de judeus. Tanto que quando Tiago escreve, ele escreve as 12 tribos que estão na dispersão. Porque Deus ele é tão sábio que para fazer com que aquela mensagem se espalhasse para as regiões, Deus levantou grande tribulação e perseguição ali em Jerusalém. Então, os crentes que estavam ali, cultuando, vivendo em comunidade, participando da comunhão uns dos outros, eles foram espalhados pela perseguição. Então, os crentes se dispersam. E junto com esses crentes, a palavra é dispersada naquelas regiões. Tiago, então, escreve para as 12 tribos na dispersão, conforme o capítulo 1. É tanto esse contexto de perseguição e de luta que Tiago trata, por meio ali do primeiro e segundo capítulo, o quão importante para o crente é se gloriar nas provações, sabendo que as provações, elas vêm de Deus, e por meio das provações, Deus nos amadurece, nos fortalece, e ela cria em nós a esperança. Tiago também nos lembra que provação é algo que vem de Deus, mas a tentação que leva para o pecado não vem do Senhor. Entretanto, a tentação, ao invés de vir de Deus, o que não vem, ela vem de nosso coração mau, ela vem do mundo e ela vem do diabo, nos levando à queda. Tiago, então, discorre dizendo que a tentação não vem de Deus, porque Deus é a origem de tudo que é bom. Ele é a origem da luz, e tudo que é bom vem de Deus. Mas tudo que é mal não tem nem sombra da divindade. Em seguida, irmãos, na última pregação do capítulo 3, e essa última pregação ela é muito importante para entrarmos nessa de hoje, porque juntando as duas, nós temos o capítulo 3 de Tiago inteiro. Na semana retrasada, porque tivemos 2 congressos aí no meio, o presbítero Wallach pregou em Tiago 3, dos versos 1 ao 12, onde Tiago começa com um questionamento, na verdade com a afirmação até forte. Ele olha para os irmãos e diz: irmãos, não queiram vocês ser mestres, ser professores. Não queiram muitos de vós ser mestres, porque o fato de ensinar traz consigo grande responsabilidade. Tiago ali, ele não está desestimulando
o ministério pastoral e o ministério da educação cristã. Mas Tiago está mostrando para os irmãos o quão pesado é o fardo daquele que quer se dedicar ao ministério do ensino. E ele diz, irmãos, olha, não busquem muitos de vocês serem mestres, porque muitos aí querem ser, muitos querem ensinar, muitos se acham inteligentes, mas lembrem-se que com muito poder nesse sentido do ensino, do entendimento, vai vir muita cobrança em cima de você de responsabilidade. Aí Tiago ele ainda adentra num tema mais profundo sobre o ensino. Ele diz, se você vai ensinar, você vai trabalhar falando. E cuidado, porque a língua é uma das coisas mais perigosas do seu corpo. A ponto que Tiago diz assim, ó, aquele que não erra no falar, aquele que controla a língua, ele controla o corpo todo. E a palavra que ele usa lá é, aquele que não erra no falar é perfeito varão. Ou seja, todos nós erramos, porque ninguém aqui é perfeito. Perceba que dificuldade. Ele vai dizer que a língua tem veneno mortífero. A língua ela é uma pequena fagulha, mas ela pode pôr em chamas grande floresta. E pode queimar todos nós, ele diz isso, no inferno. A língua se gaba de grandes coisas, mesmo não sendo verídicas. Ele fala que da mesma língua o homem glorifica a Deus, mas da mesma língua ele amaldiçoa o homem que foi feito à imagem de Deus. Da mesma língua jorra a bênção, mas jorra a palavra de maldição. Da mesma língua tem fonte de água doce, fonte de água amarga. E Tiago, no capítulo 3, versos 1 a 12, ele diz isso. Querem trabalhar no ensino? Querem ensinar a palavra? Lembrem-se, e aqui não é Tiago que fala, mas é um ditado popular, que nem é ditado popular, está no livro de Provérbios, que aquele que muito fala também se expõe muito a erro. Provérbios diz que o tolo calado passa por sábio, porque ele não expõe seus erros falando, sabe? E ele ressalta isso, irmãos, não queiram muito ser mestres, não queiram muito essa exposição toda, porque trará para você responsabilidade, trará para você cobrança, cobrará de você um domínio que muitas vezes você não tem. Dentro desse contexto, irmãos, sabendo esse panorama, nós chegamos no verso de número 13 e estudaremos esses 6 versículos, tá? Deixe sua Bíblia aberta, que nós, nos próximos 30 minutinhos, não sairemos desses 6 versículos. A divisão que faremos são em 3 partes. Primeiro, verso 13 e 14, Tiago vai falar sobre qual é a qualificação de alguém para, de fato, ser aquele que ensina, ser um mestre. Se você diz que é sábio, que é inteligente, vamos ver se você de fato é. Tiago diz isso nos versos 13 e 14. No verso 15, 16 e 17 e 18, Tiago vai contrastar 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria que ela é terrena e outra que vem do alto. Uma sabedoria que é humana, outra que é divina. Uma sabedoria que é demoníaca e a outra que é pura e vem do próprio Deus. Tiago vai fazer essa divisão e vai ensinar para nós como igreja. Olha, se você diz que é sábio ou é inteligente, existem 2 tipos de sabedoria. Preste atenção para ver qual é o tipo que você tem usado na sua vida. Então o texto é muito prático, né, irmãos? Tiago é uma epístola muito prática. Tiago é tipo Provérbios do Novo Testamento. É um livro de sabedoria, de prática. Ele fala, olha, não adianta de nada tu ter fé se não ter obras, né? Como pregou o presbítero Alec também em sermões anteriores. Bora pro texto? Verso 13, verso 14, a palavra nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Vamos parar por essa pergunta. Quem entre vós, quem no meio de vocês, então, que buscam falar na comunidade, que buscam ensinar, que buscam discipular, quem entre vós é sábio e é inteligente? Essas 2 palavras, irmãos, no contexto hebraico, tem muito significado. Quando a gente olha para Deuteronômio, lembram-se que Deus tirou o povo de Israel da escravidão com mão forte e poderosa. Deus pegou aquele povo, levou para o deserto, habitou no meio deles e levantou um homem para guiar aquele povo, que foi o Moisés. Moisés sofreu no deserto, porque ele conduzia o povo sozinho, basicamente. Não tinha outros homens para conduzir. Aí Deus manda que Moisés eleja homens, traga homens para julgar o povo com ele. E lá está a discriminação de como deveriam ser esses homens. Precisavam ser sábios e inteligentes. Mais à frente, na história do Antigo Testamento, a gente olha para Daniel, e Daniel é levado para governar
na Babilônia, ele passa por todo o processo educacional e ele é achado mais culto, mais sábio do que todos os outros. E em certo momento, no livro de Daniel, vai se dizer que Daniel, ele governava bem porque ele era sábio e inteligente. É interessante que na cultura dos judeus, essa junção de palavras da sabedoria e da inteligência trazia consigo a ideia de uma pessoa que era muito capacitada. Porque inteligente é aquele que tem o conhecimento de maneira intelectual, mas sábio é aquele que tem o conhecimento intelectual de maneira prática. Uma pessoa que domina as ferramentas e usa as ferramentas, ela é uma pessoa extremamente capacitada. Só que quando o Tiago olha para o povo e diz assim, quem dentre vós é sábio ou inteligente, Tiago está usando de um tom que é basicamente de uma ironia mesmo. Jesus falando com os fariseus em certo momento, ele usa a mesma expressão, quem dentre vós é sábio e inteligente? Paulo falando aos coríntios, ele usa a mesma expressão, vocês não são sábios, não são inteligentes? Então, Tiago está olhando para a igreja e está dizendo, olha, vocês querem falar demais, vocês falam muito, vocês são os crentes que têm o perfeito discurso. Quem no meio de vocês é sábio ou é inteligente? Aí Tiago não vai dar nem tempo para a resposta. Ele já pergunta e ele já dá um direcionamento. Porque ele já pressupõe que alguém vai dizer assim, ó, eu sou. Tiago já pressupõe a arrogância daquela igreja, ele diz assim, daqueles irmãos, quem é sábio ou inteligente? Aí algum irmão levanta e diz, eu sou sábio e inteligente, confia em mim, que eu sou desenrolado, eu consigo. Aí Tiago diz assim no verso de número 13, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Aí Tiago quebra muita gente, rapaz. Aí ele pega 98% das pessoas que diz eu sou sábio e inteligente e ele dá uma rasteira nessa pessoa para ela perceber que nessa caminhada de sabedoria, às vezes a gente não saiu do primeiro degrau. Tiago diz, olha, vocês são sábios e inteligentes? Amém. Eu confio no que vocês estão dizendo. Entretanto, mostre isso com duas atitudes. Primeiro, me mostre isso com mansidão de sabedoria. Segundo, me mostre isso com um digno ou condigno, condizente proceder. Se você me mostrar essas duas coisas, eu acredito que o seu discurso de fato é verdadeiro. Primeiro, Tiago chama aqueles que querem ser mestres à mansidão. E aí começa o primeiro detalhe. Irmãos, quantas pessoas nós vemos que mergulham no conhecimento teológico? E o conhecimento teológico é uma bênção, de forma alguma, irmãos. Longe de mim diminuir o conhecimento teológico. Obreiros, pastores, professores, homens e mulheres devem buscar conhecer a palavra de Deus. A palavra diz que aquele que quiser se gloriar de algo, glorie-se de conhecer-me. Então, conhecer a Deus é extremamente importante na vida do crente. Mas que comportamento esse conhecimento tem produzido no seu coração? Porque se nós mergulhamos no conhecimento teológico para ter uma postura de debate e guerra dentro das igrejas, nós não estamos cumprindo aquilo que a palavra mostra para nós. Porque essa sabedoria ela deve ser expressa, primeiramente, num comportamento de mansidão. Não é uma sabedoria que traz consigo arrogância, contenda e guerras. É interessante que o Jonas Madureira, em uma pregação, falando para jovens, era um congresso de jovens, ele diz que muitos jovens conhecem a doutrina, a teologia histórica, conhecem os pais da igreja, conhecem toda a teologia produzida ali da patrística, da escolástica, dos reformadores, e esses jovens ficam tão ávidos com aquele conhecimento da teologia reformada, e a primeira coisa que eles querem é brigar por aí. Antigamente as pessoas brigavam em praça pública, né? Hoje em dia a internet deu voz a pessoas que só a graça de Cristo tem poder. É a famosa história que você está discutindo filosofia no Twitter com um moleque de 11 anos e uma foto do Naruto no perfil. Porque hoje a rede social deu voz a todos e as pessoas falam sem ter nenhuma capacidade sobre os temas que falam. Então, as pessoas querem brigar, aí o jovem aprende a teologia e a primeira coisa que ele quer é ir naquele irmão de posicionamento contrário e ele quer discutir, ele quer brigar, ele quer mostrar que ele está certo e que o outro não sabe de nada. Aí ele quer ir no pastor da igreja dele e dizer, olha pastor, tu não sabe de nada, quem sabe sou eu. O pastor tem 30 anos de ministério,
o menino maratonou 4 pregações de Augusto Nicodemos e ele acha que tem mais condições de exercer o ministério pastoral do que o homem que está há 20 anos no campo. Porque ele leu 2 livros, porque ele leu o que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Esse livro é muito bom, por sinal. Mas esse livro não lhe dá direito nenhum de sair brigando por aí. As pessoas procuram o conhecimento teológico e o entendimento da palavra, mas a primeira coisa que elas querem é brigar. Aí o Jonas Madureira diz assim, ó, todo jovem que descobre a teologia bíblica séria e aprofundada devia passar pela idade da jaula. O que é a idade da jaula? É pegar um menino e dizer, ó, senta aqui. Tu não vai brigar com ninguém, sem discutir em Instagram, em Facebook. Vai estudar a Bíblia, vai orar, vai visitar os irmãos, vai ver as dificuldades que a igreja tem na vida real. Para de querer brigar com os outros, que essas brigas não levam ninguém a nada. Só que todos nós já passamos por isso, irmãos. Todos nós. Muitos não saímos dessa fase. Muitos continuamos querendo brigar com coisas que não produzem nada. Isso é tão interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim, ó, Timóteo era um jovem pastor. Aí Paulo diz, fuja desse povo que quer ficar conversando besteira, com contenda, que não produz nada. Ele chama lá de velhas que querem discutir coisas que não produzem nada. E Paulo disse a Timóteo. E Tiago está reforçando aqui também, dizendo que a primeira coisa, que se você decidir sábio, mostre a sua sabedoria em mansidão. E não só isso, mostre a sua sabedoria com um proceder condizente em relação à sua fala, porque aí é onde o bicho pega. É onde o filho chora e a mãe não vê. Porque falar uma coisa, irmãos, é muito fácil. Falar é a coisa mais fácil do mundo. Planejar, falar, dizer que vai fazer, dizer que acontece, dizer que vai, que faz, que projeta, que planeja, é muito simples. A grande questão é a sua atitude ser alinhada com aquilo que você fala. É muito fácil você dizer assim, olha, a partir de hoje eu sou um marido paciente, minha ira não será estimulada dentro do meu lar, eu nunca mais levantarei a minha voz. Dizer isso é muito fácil. Aí você vai para dentro da sua casa e acontece a primeira briga. Aí eu quero ver se a sua fala de fato condiz com a prática realista. É muito fácil falar, mas Tiago diz que se você de fato é sábio, demonstre a sua sabedoria primeiramente em mansidão, não em arrogância. Segundamente, mostre um proceder digno da sua fala. Não faça com que sua sabedoria seja um discurso vazio. Faça com que a sua sabedoria seja visível. O discurso dos nossos avós, que tinham práticas erradas, que estavam fumando e olhavam para a gente e diziam, olha, não fume, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa fala, ela é diabólica, queridos. As crianças aprendem o que vem de vocês fazendo, o que vem eu fazendo. As crianças não aprendem daquilo que falamos. Elas vão ouvir, elas vão lembrar das nossas falas. Só que enquanto as nossas falas alcançam 10% do entendimento dela, as nossas ações alcançam 95%. Elas replicam aquilo que vem. Querem ensinar? Vocês não precisam falar para ensinar. Mostrem que vocês vão estar ensinando. Mas ele segue. No verso 13, ele diz isso. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e com condigno proceder. Verso 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí é onde ele pesa mais uma vez. Os versos 13 e 14, irmãos, está falando sobre quem é aquele que de fato é sábio. Se você é sábio, você mostra, como o Tiago disse, com mansidão e com obras. Mas, entretanto, contudo, todavia, se você demonstra um coração que possui inveja amargurada e um coração que possui sentimento faccioso, Tiago diz assim, ó, nem se glorie dessas coisas, nem se afoite, não minta contra a verdade. Não faça isso. As duas coisas, primeiro, uma inveja que é amargurada. É interessante que essa palavra inveja, no grego, ela é zelos, que pode ser traduzido como ciúme. A palavra zelo, de forma alguma, é má, porque no Antigo Testamento a gente vê Deus como um Deus que zela pelo seu povo. Deus tem ciúme do seu povo. Tanto que Deus diz
eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Lembra? Que visita a iniquidade dos pais do filho. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que ama seu povo, que tem ciúme do seu povo, não o ciúme maligno, mas o zelo, o cuidado. A questão é que o zelo aqui ele é traduzido como inveja, porque ele é acompanhado de uma palavra que traz amargura. Essa amargura é a mesma palavrinha que Tiago usou antes, quando fala que da mesma língua sai água doce e água amarga. É a mesma palavra que acontece aqui. Se você é uma pessoa que quer ser sábia por inveja, por um coração amargurado de inveja do outro, não minta contra a verdade. Não procure isso. Você não está capacitado para exercer isso. Se seu coração é cheio de inveja, se você busca um microfone de uma igreja com o intuito de se engrandecer, com o intuito de aparecer, se você quer ensinar, se você quer discipular, porque você quer um engrandecimento próprio, saia, não vá, não minta contra a verdade. É o que Tiago diz. Mas não só isso. Será que o sentimento do seu coração é um sentimento faccioso? Faccioso, a gente lembra de facção, que tem a ver com fazer grupos, com fazer partidos. O sentimento faccioso está relacionado ao sentimento de divisão, de provocar rachas, de provocar divisões e contendas. A palavrinha grega para esse sentimento aqui é eritheia. Eritheia, ela não representava algo mal. Eritheia significava uma pessoa que trabalhava por salário. Ou seja, isso é normal, né? Só que, com o passar dos anos, principalmente quando essa palavra chega no domínio da cultura grega, eritheia entra num contexto político. E quando essa palavra era falada no contexto político, ela designava uma pessoa que não tinha escrúpulo algum, que fazia tudo na política pelo benefício próprio. Eritheia significava isso. Era uma pessoa que estava na política e ela fazia o que fosse para o seu benefício ali dentro. Então, o sentimento faccioso aqui dentro da igreja tem isso. É o partidarismo, é a divisão, é não ter escrúpulos no que faz para o benefício próprio, para o engrandecimento próprio. Se a pessoa que diz ser sábio e inteligente demonstra essas atitudes de inveja amargurada, de sentimento faccioso, Tiago diz, não se gloriem disso e não mintam contra a verdade. Irmãos, desses dois versos, eu já chamo a atenção para duas coisas. Todo aquele que ensina, e quando eu falo isso, é muito comum você olhar e pensar assim, a gente está falando dos pastores e dos presbíteros. Amém, esses são oficiais levantados para isso. Entretanto, irmãos, o ensino ele é exercido em várias esferas. Você que está dando um estudo na SAF, você que está discipulando seu filho em casa, você que está chamando um irmão ao arrependimento, você que está trabalhando na UPH, está trabalhando com a juventude, você que está dando aula na escola dominical para as crianças, em todas essas esferas, o ensino está sendo exercido e aquele que trabalha com isso, que são todos nós em prática, sofremos com duas tentações. Tomemos cuidado com essas duas. A primeira é a tentação a sermos arrogantes. Aqueles que falam estão tão acostumados a ser ouvidos que eles acham que as suas palavras precisam ser sempre acatadas, porque eles estão sempre falando e sendo ouvidos. Então eles tendem a sentir a tentação da arrogância. Fujam contra isso. Muitas vezes você vai encontrar na boca desses líderes uma frase que foi colocada numa peça do Shakespeare, que é o Mercador de Veneza. E o mercador, em um diálogo, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor oráculo, quando eu abro os meus lábios, que nem um cão ladre na minha frente. Às vezes as pessoas estão dizendo isso. Eu sou o oráculo. Quando eu falo, que ninguém se levante contra mim. Aquele que ensina, cuidado com a arrogância. Mas, por outro lado, cuidado com a ira, com a raiva. Você diz, mas João, o que é que tem a ver raiva? É interessante que, muitas vezes, defender os nossos argumentos despertam em nós paixões tão grandes, queridos, que essas paixões desembocam em verdadeiras guerras. Bem sabemos quão facilmente discussões acadêmicas podem produzir paixão. O ódio teológico é notório. Sir Thomas Browne tem uma passagem a respeito do selvagem antagonismo dos eruditos. Olha o que o Thomas Browne fala.
Os eruditos são homens de paz. Não portam armas, mas as suas línguas são mais afiadas do que navalhas. Suas penas chegam mais longe e informam mais ruidosamente que o trovão. Prefiro resistir ao ataque de um basilisco do que à fúria de uma pena desumana. Então, aqueles que ensinam, que corrigem, que trabalham no ministério do ensino, cuidado com a arrogância e cuidado com a raiva, com a ira. São as duas tentações que mais baterão em sua porta. Aí, Tiago, depois de chamar a atenção para isso, se são sábios, mostrem com suas obras. Mas essa sabedoria pode se manifestar de duas maneiras. E Tiago vai mostrar isso nos 4 versos seguintes, irmãos. Os versos 15 e 16, Tiago vai nos ensinar sobre uma sabedoria que não vem do alto, que não é de Deus, mas é terrena, humana e demoníaca. Isso se expressa nos versos 15 e 16. Nos versos 17 e 18, Tiago mostrará para nós a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, aquela que de fato é de Deus. Versos 15 e 16, leia comigo. Esta qual? Esta do sentimento faccioso, da inveja amargurada. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, é animal e é demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago olha para a igreja e diz, irmãos, essa sabedoria da pessoa que fala algo e que se outorga intelectual, mas não tem um proceder condigno da sua fala, essa sabedoria não desce do alto. Antes ele descreve a sabedoria com 3 palavras. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Primeiro, ela é terrena porque a sua pauta é mundana. A sabedoria que não vem do alto, ela é terrena porque ela é terrestre. Ela é das coisas daqui. Ela tem um intelectualismo que não produz crescimento espiritual. Ela é algo que fica só aqui. Ela é animal, e aqui é interessante a ideia do que é animal, porque a palavrinha que está aqui do grego é psique. Psique, você lembra lá da psicologia, não é isso? Psique tem a ver com alma, psicologia é o estudo da alma. Só que aí entra um detalhe interessante para quem Tiago escreve. Até o reverendo Daniel, hoje de manhã, ele falou sobre isso. Nós cremos, irmãos, que o ser humano ele é composto de 2 coisas. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Nós somos corpo e espírito. Quando a Bíblia fala de alma e espírito, nós entendemos que alma e espírito são a mesma coisa. Nós somos corpo, soma e espírito, pneuma. Espírito é o que vem de Deus. Deus sopra o espírito no corpo e Gênesis vai dizer que essa junção, o homem se torna alma vivente. Então nós vemos o homem como 2 coisas, corpo e espírito. Mas a filosofia grega não via isso. Viu o homem como corpo, soma, matéria do mal. Espírito, que era algo que vinha de Deus, e psique, alma. Para os filósofos gregos, essa psique é a mentalidade e ela é animal. Para os filósofos da época, qualquer coisa viva tinha isso. Então, um leão tinha psique, um cachorro tinha psique, mas não tinha pneuma, não tinha aquilo que vinha de Deus. Tinha o que era material. Tiago está pegando essa palavra da cultura deles e usando aqui. A sabedoria de vocês é a mesma que tem num cachorro. É tipo isso. Os impulsos que levam um leão a morder um bicho no meio da rua é o mesmo impulso que faz você falar o que fala. Não é algo que vem de Deus. Não vem do espírito. Vem do que é animal. Vem do que é físico. Não provém de Deus. Não provém do espírito. E por último, essa sabedoria que é terrena, é mundana, ela é animal, essa sabedoria, por último, ela é demoníaca. Vê que palavra forte. Essa sabedoria dos mestres que estão aí vociferando a palavra de Deus, mas que tem uma vida completamente distinta daquilo que pregam, é uma sabedoria demoníaca. Demoníaca, vou repetir, demoníaca. Você diz, por que demoníaca? Porque eles são exatamente iguais ao demônio. Em que sentido? Queridos, pense no teólogo mais capacitado da nossa geração que você conhece. Eu acho que eu pensaria no D.A. Carson. D.A. Carson, acho que ele, vivo,
é o teólogo com maior produção acadêmica no Novo Testamento. É um cara que até hoje tem um testemunho ilibado, produtor de alta teologia, conhecedor das escrituras. D.A. Carson, ele é um homem que conhece a palavra de Deus. Agora bote numa mesa de debate o D.A. Carson e bote o demônio. E eu garanto a vocês que o demônio sabe mais teologia do que o D.A. Carson. Eu garanto a vocês que ele sabe muito mais teologia do que o D.A. Carson. Do que todos nós juntos. Do que o Augustus Nicodemos. Do que o John Stott. Ele conhece os livros, as bibliotecas, as enciclopédias, as doutrinas, com muito mais minúcia de texto do que todos nós. Todos nós provavelmente perderíamos um debate teológico para o demônio. Só que qual é a diferença? A diferença é que o conhecimento teológico que o demônio tem, porque ele viveu todas essas fases da história, não produzem transformação nenhuma de uma perspectiva espiritual. Então, do que adianta ele ter todo o conhecimento que tem de uma perspectiva intelectual, se aquilo não produz nada de transformação? A sabedoria desses homens são demoníacas. Essa sabedoria, ela é demoníaca, porque ela atinge sua mente, ela atinge seu intelecto, mas ela não atinge o seu coração. Ela atinge seu intelecto. Ela, às vezes, atinge suas emoções. E você se arrepia e chora no culto. Mas ela não atinge as suas volições. Ela não atinge as suas vontades. Ela não muda e não transforma quem você é. Logo, essa sabedoria não vem de Deus. Ela é demoníaca. Por isso que ela é terrena. Por isso que ela é animal. Por isso que ela é demoníaca. Tiago começa falando sobre o que é a sabedoria terrena. E o que é que ela produz. Fim do verso 16. Pois onde há esses sentimentos, né, que é a inveja e o sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O que é que a sabedoria mundana produz? Confusão e tudo que não presta. Tiago, ele tenta ser conciso em dizer assim, ó, ele podia enumerar, mas ele diz, eu vou ser direto. É confusão e toda espécie de coisas ruins. É isso que a sabedoria mundana produz. Esse é o primeiro tipo, aquele que devemos fugir, irmãos. Mas aí o texto se encerra nos versos 17 e 18, nos falando sobre a sabedoria que de fato vem do alto. E já vamos caminhando para o final do sermão essa noite. Tiago primeiro questiona, quem é sábio entre vocês? Quem é inteligente no meio de vocês? Mostre, haja. Eu quero que seu proceder seja igual àquilo que você fala. Depois ele diz, mas se você tiver um coração invejoso, se você tem um sentimento de divisões e de benefício próprio, esse seu sentimento, ele não produz o que é bom. Ele não vem do alto. Não minta contra a verdade, não se glorie disso. Aí Tiago continua e diz, olha, essa sabedoria desses homens não vem do alto, ela é do mundo, ela é animal, ela é demoníaca, ela produz tudo o que é ruim. E ele encerra nos versos 17 e 18, dizendo o seguinte, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago nos dá, irmãos, vários atributos da sabedoria que vem do alto. Peço até um pouco de paciência dos irmãos para que a gente leia um a um esses atributos. Primeiro ele diz que a sabedoria lá do alto é primeiramente, o primeiramente aqui tem um sentido de primazia. Não primazia no sentido de ordem, a primeira em ordem, mas é a primeira em importância. A coisa mais importante da sabedoria do alto é que antes de tudo, acima de tudo, ela é pura. A palavra traduzida por pura é agnus, que tem um sentido de uma pureza, de separação espiritual, a ponto de poder se relacionar com Deus. Essa palavra era usada para cerimônias do culto ali no Antigo Testamento, onde as pessoas se limpavam para se tornarem puras para o culto. Então, essa sabedoria, ela tem essa pureza, a pureza de ser aquilo que vem do próprio Deus e que se relaciona com esse Deus. Além de pura, essa sabedoria, ela é pacífica.
A palavra pacífica aí, ela tem o sentido, é a palavra eirênicos. Ela significa relacionamentos corretos. No sentido de que aquilo que é pacífico no texto é aquilo que produz um bom relacionamento entre homem, mulher, irmãos, e relacionamento entre homem e Deus. Então a sabedoria ela é pacífica e perceba o contraste, ela não cria contendas. Ela gera a paz, ela gera os bons relacionamentos, ela gera relacionamento bom entre os irmãos, ela gera comunhão, ela gera unidade, ela gera alegria, ela gera corpo de fato. Esse corpo que se reúne para adorar a Deus, ele é promovido e ele é ajuntado cada vez mais por essa sabedoria que é divina. Ao contrário da mundana, que é facciosa, essa aqui fortalece os relacionamentos. Não só entre nós, mas entre nós e Deus. Essa sabedoria, irmãos, é indulgente, ele diz. Pura, depois pacífica, indulgente. A palavra traduzida por indulgente é uma das mais difíceis do Novo Testamento de se traduzir. Ela é muito difícil no seu significado, mas ela traz a ideia de uma justiça que transpassa limites. Um texto que eles usam, principalmente o pessoal da época para falar dessa palavra, é que é aquela justiça que vai até depois de quando a lei é injusta. Digamos, quando a lei é injusta, você vai atrás da justiça mesmo contra a lei, porque você busca uma justiça que é maior do que a própria lei dos homens. Depois disso, a sabedoria que é pura, que é pacífica, que é indulgente, ela é tratável. Tratável significa que a pessoa que tem a sabedoria do alto, ela não tem arrogância, mas ela é uma pessoa que é fácil de persuasão. Mas ela não é fácil de persuasão por ser fraca intelectualmente. Ela é fácil de persuasão por não ser teimosa. Sabe aquela pessoa que ela está errada? Aí você vai até o irmão com todo jeito, com carinho, com humildade e diz, irmão, você não está andando da maneira correta. A palavra manda você agir desse jeito. Se arrependa, vamos orar juntos, eu estou com você para lhe ajudar. Vamos caminhar da maneira que agrada a Deus. E aquele irmão endurece o coração e diz, não, você não quer saber do que eu faço, você não liga para mim, você só aponta o dedo. Isso não é ter um coração tratável. Um coração tratável é um coração que se quebranta diante do chamamento do arrependimento. É um coração que ele é persuadido facilmente. Lembre, não é persuadido facilmente pela convicção fraca, mas é por entender, por não ser rebelde, por não ser teimoso. Sabe quem é o grande exemplo disso? Davi. Davi cometia os piores pecados que você imaginar. Mas quando ele era repreendido, Davi não dava muita enrolada não, irmãos. Davi dizia, errei. Quando Natan vai até Davi e diz, ó Davi, um homem pegou a ovelha, tinha muitas ovelhas, aí roubou a do outro, matou o homem. Davi, esse homem tem que morrer. Aí Natan diz, o homem é tu, Davi. Davi não enrola não, irmãos. Davi diz, é mesmo, eu pequei. Eu estou errado. O Senhor tem a misericórdia de mim. Davi sempre reconhecia. Você pode notar isso na caminhada dele. Ele não era um homem sem pecados, mas ele era um homem que confessava e não enrolava na hora de confessar seus pecados. A sabedoria do alto é tratável, irmãos. Ela é plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é plena de misericórdia porque ela vem do Deus que nos deu a misericórdia. A misericórdia que é derramada sobre justos e sobre injustos. Essa misericórdia, ela extrapola o sentido da culpa do que é alcançado. Às vezes você vê uma pessoa passando por uma injustiça e você tem misericórdia. Mas devemos ter até por aqueles que estão pagando consequências justas de seus pecados. Então, essa misericórdia, ela extrapola apenas a injustiça, mas é a misericórdia a todos aqueles que precisam, porque fomos alcançados dessa maneira. A misericórdia de Deus veio sobre nós quando merecíamos a ira. A ira era justa. O que estava sobre nós não era nada injusto, mas mesmo assim, sobre uma ira justa, Deus demonstrou sua misericórdia e os bons frutos sobre nós. Essa sabedoria, ela é imparcial, ela não pende para lados, ela não favorece lados, ela não tem fingimento. A ideia do fingimento é que ela não é hipócrita. Lembre que na cultura daquele povo, hipócrita era o ator do teatro, que ele mudava as emoções com as máscaras. Aquele ator da Grécia Antiga é o que chamavam de hipócrita. Era um homem que simulava emoções com máscaras. Mas a sabedoria lá do alto
ela não é hipócrita. Ela não simula as coisas. Ela é clara, ela é verdadeira. Ela mostra a verdade. E ele termina, irmãos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Terminamos vendo o contraste. Veja o contraste. A sabedoria do mundo, ela provoca divisões e tudo o que é ruim. Mas a sabedoria do alto, ela produz um fruto que é da paz. Então, sempre desconfiem, irmãos, sempre desconfiem de situações de dissensão, de contenda, de briga, de rachas, porque algo de errado tem nas situações assim. Porque a sabedoria do alto, ela não produz essas coisas. A sabedoria do alto, ela produz a paz. A sabedoria do alto, ela desfaz as guerras, ela não promove as guerras. Quando você vê dois irmãos rachando entre si, dois irmãos discutindo entre si, grupos de irmãos rachados em seus relacionamentos, isso não provém da sabedoria do alto. Isso provém da sabedoria terrena, demoníaca e animal. Irmãos, nada de bom jamais pode crescer numa atmosfera em que os homens estão em oposição uns aos outros. Um grupo, uma igreja, qualquer associação de pessoas onde há amargura e contenda é um solo árido e estéril, na qual as sementes do evangelho não crescerão e não receberemos nenhuma recompensa. O indivíduo que perturba as relações dentro da igreja, que é responsável pelas contendas e rancores, ele se exclui das recompensas de Deus, que esse Deus outorga àqueles que vivem conforme a sua verdade. Irmãos, a mensagem do evangelho é clara para nós. O texto, ele é claro para nós. Toda a mensagem do evangelho nos chama a arrependimento, a confissão de pecados e a mudança de atitudes e caminhos. Tiago, ele nos questiona. Somos de fato sábios? E nós podemos olhar para nós agora, irmãos, e pensar isso. Porque Tiago, anteriormente, no capítulo 1, ele diz assim, olha, para você vencer as provações, você precisa de sabedoria. Aí Tiago diz, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá liberalmente, e ele não nega a sabedoria àquele que pede. Tiago falou isso no capítulo 1. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria. Aí hoje nós podemos olhar para nós mesmos, olhar para nossos corações e pensarmos, será que eu tenho a sabedoria do alto? Ou será que eu ajo de acordo com a minha sabedoria animal, terrena e demoníaca? Irmãos, se nós não estamos agindo da maneira que Deus quer que hajamos, é momento de confissão. Coloque diante dele, irmãos, os caminhos que você tem andado. Deus é o Deus que é poderoso e grandioso em misericórdias. Ele é o Deus que sempre nos puxa de volta para o seu caminho. Por isso que no Salmo 23, o salmista vai dizer que ele sente paz no fato de olhar para o seu pastor e ele ter um cajado para guiar as ovelhas. Porque aquele cajado, ele puxa a ovelha de volta para o caminho quando a ovelha está saindo dos caminhos dele. Queridos, se não agimos de acordo com a sabedoria do alto, Tiago diz, peça a Deus, porque Deus dá liberalmente a todos que o pedem. Se não estamos agindo de maneira correta, se nosso coração está cheio de inveja amargurada, se nosso coração está cheio de sentimento faccioso, se nosso coração quer produzir contendas, se nosso coração é amargo, coloque diante de Deus, porque Ele é poderoso para transformar-nos. Se você sente no seu coração um chamado, irmãos, para o ministério do ensino, seja para um ofício pastoral, seja para um ofício presbiterial, de presbítero, seja para um ofício de ensinar numa escola bíblica dominical. Se você quer trabalhar com a educação, eu lhe chamo a atenção de maneira dobrada. Cuidado com o seu coração, porque muitas tentações surgirão nele. Muitas. As tentações da autoproclamação, do engrandecimento, da arrogância, ela sempre surge. É uma batalha que acontecerá até o seu caixão. Você nunca vai terminar essa batalha. Ela vai ser para sempre. A arrogância sempre vai rondar seu coração. O crescimento sempre vai rondar seu coração. Cuidado.
fuja desses sentimentos. Queridos, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude, que Ele sane as dissensões que há em nosso meio e que Ele nos dê uma vida de paz e de sabedoria na nossa comunidade. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos de maneira contrita, de maneira humilde, reconhecendo, Pai, que somos falhos. Senhor, quantas e quantas vezes nós agimos contrários, Pai, à sabedoria que vem do alto. Pai, nós pecamos em nem Te pedir essa sabedoria. Essa sabedoria que Tu dizes que nos dá de maneira liberal, Pai. O Senhor não nos negará, mas falhamos, Pai, em pedir a Tua sabedoria. A Tua palavra, Pai, em Provérbios vai nos dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, nos dá corações tementes a Ti, corações reverentes, corações que sim, Pai, buscam o conhecimento teológico, buscam o conhecimento da Tua palavra, buscam a maturidade na fé e na doutrina, mas um coração que é humilde, Pai. Um coração que diminui a si mesmo e que mostra a Cristo como aquilo que vem à frente, como aquilo que ilumina, como aquilo que tem que ser engrandecido. Santo Deus, nos livra dos males que vêm da sabedoria mundana. Senhor, se aqui nessa igreja, Pai, existe algum coração que sofre, Pai, de inveja, de amargura, de sentimento faccioso, de contendas, de dissensões, que o Teu Espírito, Pai, possa quebrantar esses corações, Pai. Se o meu coração, Pai, sofre com essas tentações, que o Senhor possa quebrá-las em meu coração, Jesus. Que cada um de nós possamos sair daqui visando o fruto que é da paz, o fruto que vem da Tua sabedoria, que é pura, que é indulgente, que é misericordiosa, que produz bons frutos e que nos faz crescer, Pai, em comunhão. Abençoa a nossa igreja, nos faz crentes mais sábios e maduros. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém.